Relacionamentos são complicados. Eles podem ser fontes de prazer, mas podem ser fontes também de profundo sofrimento. Às vezes nós estamos sozinhos, às vezes nós estamos num relacionamento infeliz, às vezes nós estamos muito pouco realizados nessa área. Então, tudo que nós vemos ao nosso lado são casais felizes. Já perceberam isso? A gente olha ao nosso redor e só vê pessoas felizes. E começamos a nos perguntar: será que é meu destino ser solitária? Será que é meu destino viver um casamento infeliz, um relacionamento infeliz? Será que os relacionamentos são assim mesmo? Essa coisa morna e a felicidade nos relacionamentos só existe, por exemplo, no cinema? Pois é. Se você tem essas e outras perguntas, fica até o final dessa live que eu vou tratar de vários assuntos ligados a relacionamentos e você vai sair daqui com muitas respostas, eu tenho certeza disso. Bom, eu sou Renata Neme, astróloga védica, e a minha missão é trazer o equilíbrio interior através do ensino da astrologia védica. E esse é o programa A Rota do Equilíbrio. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a influência de Vênus nos relacionamentos afetivos. Vamos conversar então sobre os 3 principais erros que as pessoas cometem nos relacionamentos. Para isso, eu vou falar, por exemplo, de Vênus, né? Como é o tema da nossa conversa de hoje. E aí, esses 3 erros que nós cometemos, eles influenciam, eles interferem profundamente no nosso equilíbrio. Do nosso equilíbrio como ser individual e no nosso equilíbrio diante de um relacionamento afetivo. Então vamos falar de Vênus. Vênus é o planeta que representa a prosperidade, beleza, elegância. Nós falamos bastante sobre Vênus, inclusive no vídeo em que tratava dos planetas no universo feminino. Então, para você que não viu, volta lá nesse vídeo. Mas antes de tudo, Vênus representa o desejo. E o desejo na tradição védica, aliás, em algumas tradições orientais muito sábias, o desejo, ele representa um obstáculo à realização, um obstáculo à plena felicidade. Bom, mas como assim, né? Isso parece contraditório, mas o que acontece? O desejo, ele traz uma motivação para os nossos atos, mas trazendo uma certa escravidão, não ao desejo, mas aos objetos desse desejo. Eu vou dar exemplos. Às vezes, nós desejamos um objeto e nós não temos aquele objeto. E nós então sonhamos, planejamos, imaginamos e a nossa felicidade estava naquele objeto. A gente planejou, a gente, meu Deus, sentia que aquilo era necessário, a gente precisava daquele objeto. Sim, aquilo nos causa uma comoção, nos causa até mesmo um desequilíbrio, né? Aí a gente consegue, por exemplo, adquirir aquele objeto. A gente se acalma. Ai, que felicidade, eu consegui. Aquela roupa nova, aquele carro, aquele apartamento, aquela viagem. Que maravilha, agora eu tô plena e realizada. Passa-se mais um pouco e a gente formula um novo desejo. Mas eu comprei aquele vestido, mas o sapato que eu tenho não combina. Queria um sapato da moda, que tivesse um salto quadrado, que me fizesse parecer mais alta, mais longilínea.
E a gente começa então a dizer: eu preciso daquele sapato, eu preciso daquele sapato, eu preciso daquele sapato. E aquilo vai nos trazendo uma inquietação e a gente vai ficando cego com aquele desejo. Mas, volto a dizer, com aquele objeto que nos motiva a essa inquietação. O desejo em si, ele nos move, não há nada de errado com ele. O que há de errado é essa projeção sobre os objetos do desejo. E aí, isso acaba nos deixando inquietos, nos deixando afastados da nossa real natureza, que é uma natureza plácida, que é uma natureza tranquila, que é uma natureza de autorrealização. E aí agora, transportando isso para o relacionamento, a gente está falando de desejo, a gente está falando de Vênus. Nos relacionamentos também é assim. A gente então projeta no outro a nossa necessidade de ser feliz. Eu somente serei feliz se eu tiver um relacionamento. E aí, a gente começa a vivenciar aquele relacionamento, aquela paixão, e de repente não é aquilo. Essa pessoa não é aquilo que eu esperava. Ou poxa, eu estava tão feliz sozinha, por que eu fui me enfiar nessa encrenca? E aí, então, a gente começa a se frustrar. Por quê? Porque esse foi o primeiro erro. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem no relacionamento. É imaginar que ele será o responsável pela nossa plena e total felicidade. Ele será o responsável pela nossa realização pessoal. Concordam que é uma visão bastante egoísta da vida? A gente projetar no outro essa responsabilidade tão grande de nos fazer feliz? É algo muito grande e é algo irreal. Isso não é real. Nada de fora pode nos fazer feliz. Isso acaba aumentando a nossa frustração. Então, isso parece frase feita e acaba sendo uma frase feita, né? Aquilo que vem de fora não nos preenche. E aí, quantas vezes, né, a gente vê pessoas, por exemplo, que estão sozinhas e querem estar acompanhadas? Pessoas que estão acompanhadas e querem estar sozinhas e solteiras. Ou, o que eu acho pior, pessoas que estão com uma pessoa, mas já começam a olhar para a mulher do vizinho, digamos assim. Já começam a desejar uma outra pessoa, o que causa uma confusão kármica enorme, né? Mas tudo isso motivado pelo desejo e motivado principalmente por essa projeção de que é o outro que vai me fazer feliz. Então, se esse que está comigo não está me fazendo feliz, tem alguma coisa errada. Vamos agora para o próximo. E para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, qual é a providência, a medida que a gente deve adotar quando acontece esse tipo de padrão de comportamento? Desenvolver o meu relacionamento comigo mesma, em primeiro lugar. Cultivar a minha própria companhia. Cultivar aquilo que me realiza. Então, se eu gosto de ver um filme de ficção científica no cinema, eu vou comprar o meu ingresso, comprar a minha pipoca e, feliz e satisfeita, vou ao cinema assistir ao filme de ficção científica. Qual a diferença entre assistir aquele filme sozinha ou com uma pessoa do lado? Na hora do filme eu vou estar ali assistindo e o máximo que pode acontecer é depois querer comentar. Sim.
As pessoas, elas podem nos fazer companhia, elas são boas companhias muitas vezes, e eu não estou desmerecendo a companhia. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, antes de tudo, cultivar a nossa companhia e cultivar a nossa felicidade íntima, antes de qualquer coisa. Se eu sei o que me faz feliz, se eu me nutro, fica tão mais fácil vivenciar um relacionamento a dois, porque o peso sobre a outra pessoa é muito menor. Bom, então, esse é o primeiro passo para você alcançar um equilíbrio na vida e, consequentemente, um equilíbrio num relacionamento. É saber qual é o papel que te pertence e qual é o papel que pertence ao outro. Qual é a sua responsabilidade e a responsabilidade do outro. A sua responsabilidade é a sua felicidade. A responsabilidade do outro é a felicidade do outro. Que ambos compartilhem a felicidade. Olha que maravilha! Se eu sou feliz e realizada, com uma outra pessoa feliz e realizada, olha que maravilha! E claro, a gente não está falando de um mundo perfeito, ideal, mas o mais próximo do equilíbrio possível, né? E isso é efetivamente possível, sim. Aí agora eu vou trazer o segundo erro que as pessoas também cometem muito frequentemente dos relacionamentos. Mas aí, antes de qualquer coisa, eu vou falar uma frase que parece óbvia. Mas muitas pessoas não se atentam, muitas pessoas não param para pensar nisso. Todo mundo sofre. Todos nós sofremos. E a premissa inicial de todos nós é que nós queremos ser aceitos e amados. Todos nós. Todos, absolutamente todos nós queremos ser aceitos e amados. Isso já começa na tenra infância. O bebezinho, ele quer ser amado pela mãe, depois pelo pai, irmãozinhos, depois vai aumentando o círculo, né? Então, vai se expandindo para amiguinhos, priminhos, coleguinhas, depois os primeiros crushes na escola, né? Depois aqueles colegas de trabalho, o chefe, alguém especial que você encontra na vida, por quem você se apaixona, e por aí vai, né? A nossa audiência. Todos nós queremos ser aceitos e amados. E aí, desde pequeno, a gente às vezes desenvolve alguns mecanismos para agradar aquelas pessoas que a gente quer que nos aceitem. A gente vai desenvolvendo aqueles mecanismos. E aí, a gente se vicia em fazer com que a gente finja ser aquilo que não é, para conquistar o outro. Essa necessidade tão grande de aceitação, que é algo comum a todos os seres humanos, mas ela não pode beirar ao desequilíbrio, que é algo que é muito comum, né? As pessoas, elas estão desesperadas por agradar, elas acabam se ferindo. De que forma, por exemplo, elas começam a querer conquistar alguém, elas se moldam a esse alguém, mostram alguém que ela não é, que elas não são, né? Essa outra pessoa então se apaixona e no fundo, quem está se moldando sabe ou duvida do amor da outra. Por quê? Porque ela sabe que não está se mostrando como é. Então, às vezes, você se mostra de uma forma, a pessoa se apaixona por aquela personagem que você criou. E no fundo, você se acha uma fraude. Porque você não se mostrou exatamente como você é. E isso causa muitos problemas. E esse tem a ver com o segundo problema, o segundo maior erro que as pessoas cometem, que é começar um relacionamento pelos motivos errados. A gente vê muito relacionamento por aí que começa por paixão, por atração,
por status, por carência, né? Tem muitas, por dependência financeira, dependência emocional, muitas e muitas outras motivações que não deveriam ser a motivação para se viver a dois, para se ter um relacionamento. E aí então você, por exemplo, preocupado ou preocupada, isso é muito comum com as mulheres da nossa sociedade, principalmente de uma geração um pouquinho anterior, né? Felizmente os jovenzinhos de hoje estão mais descolados, mas enfim, existe aquela preocupação em estar acompanhada, em aparecer nos lugares acompanhada, em estar acompanhada de certa forma. Aquilo mostra que aquela pessoa é amada, isso mostra um status, mostra uma aceitação. E aí o que acontece? A pessoa se força a entrar num relacionamento que não era aquele relacionamento que ela queria. Às vezes ela nem queria estar no relacionamento, ela estava muito bem sozinha, mas sabe como é que é? Já está na idade de se casar, de ter uma família. Às vezes isso não está nem no caminho dela, mas ela acha que está. E aí começam os problemas, ou aumentam os problemas, porque a motivação ela foi errada. Então esse é um segundo erro muito comum de se cometer nos relacionamentos. E aí, agora, antes de falar do terceiro erro que as pessoas cometem, eu vou contar uma historinha. A historinha, e a gente agora começa a entrar em Vênus, a gente está falando de astrologia sem falar, eu vou chegar lá. Então, a gente falando de uma historinha, de uma das várias historinhas envolvendo Vênus, cujo nome na astrologia védica é Shukra, tá? Shukra é uma personagem masculina, tá? Então, todas as deidades ligadas aos planetas são personagens masculinas na mitologia védica, tá? Então, Shukra, ele era um excelente aluno, tá? Ele era muito estudioso e ele era discípulo de um grande sábio, de um rishi chamado Angiras. Mas Angiras tinha um filho, que era Brihaspati. Brihaspati é o nome de Júpiter na astrologia védica. Enfim, então Shukra estudava com o mestre Angiras, que era o pai de Brihaspati. Brihaspati então começou a estudar também. Então Shukra e Brihaspati eram colegas. Mas Shukra sempre teve uma desconfiança de que Brihaspati era favorecido, porque ele era o filho do professor. Até que estavam fazendo uma seleção para escolher o guru, ou seja, o mestre, né, o guru dos devas, dos seres iluminados, né, dos deuses. E aí, Brihaspati ganhou essa disputa. Brihaspati, então, foi escolhido como o guru dos devas. Diz-se que Shukra era muito mais bem preparado do que Brihaspati. Mas Brihaspati era o filho do professor, então ele teria sido levemente beneficiado por essa escolha, né? Bom, não se sabe quem era o melhor, né? Sabe-se que Shukra, então, ficou ressentido. E por isso até existe uma rivalidade entre Shukra e Brihaspati. Shukra não gosta muito de Brihaspati. Vênus não gosta muito de Júpiter. Então Júpiter Brihaspati passou a ser o guru dos devas, né, dos seres de luz, enquanto que Shukra passou a ser o guru dos seres sem luz, dos asuras. Mas isso aí é uma outra história, essa rivalidade é uma outra história que eu vou contar em outras oportunidades. O que é importante aqui dizer é que esse mito, essa historinha, fala muito sobre a natureza de Shukra. Ela
tem sempre esse lado de rivalidade no amor, de uma certa competitividade, de querer a atenção do outro, de ter uma certa invejinha, sabe? E aí, essa Vênus, quando em algumas situações ela está mal colocada no mapa, ela gera algumas situações de conflito, de egoísmo e de invejinha. E aí, eu venho trazer esse mito para o terceiro maior erro que as pessoas cometem nos relacionamentos, que é pensar em si e que se dane o outro. A gente fala em amor, oh meu amor, mas na verdade, muitas das vezes num relacionamento, a gente só olha para si. A gente só se preocupa com o que a outra pessoa nos faz sentir. É aquela coisa de se apaixonar por estar apaixonado. Se apaixonar pelo estado da paixão. E não se apaixonar pela outra pessoa. Então, muitas vezes, você não está vendo a outra pessoa como é. Você não está aceitando aquela pessoa como é. Isso traz, claro, conflitos, traz problemas. Isso traz, muitas vezes, um não relacionamento. A gente acha que está vivenciando um relacionamento com o outro, mas no fundo, parece que o relacionamento é com a gente mesmo. A gente com o nosso ego, a gente com a nossa necessidade de aceitação, a gente com a nossa necessidade de se sentir amado e o outro. Então, a gente não percebe o outro, a gente não observa o outro. Então, isso pode trazer muitas complicações, né? Aí, existem outros relacionamentos, por outro lado, que são sim saudáveis, que são baseados no amor, que são baseados na aceitação, na admiração, né? E aí a gente começa a se perguntar, meu Deus, será que não está no meu destino ser feliz? Será que eu nasci para ser sozinha? Será que eu nasci para vivenciar um relacionamento kármico, pesado, sofrido? Ou será que eu mereço um relacionamento feliz? Às vezes, você não merece um relacionamento feliz, mas não é por castigo, não. Não é por questões kármicas, não. Mas é porque você ainda não aprendeu a amar o outro e a amar a si mesmo. Então, existe aí um certo conflito, existe aí um desequilíbrio que precisa, sim, ser restabelecido, né? E aí, como é que a astrologia védica pode me ajudar a entender esse padrão, né? Nessa área de relacionamentos, a gente, então, examina Vênus, que é esse planetinha que vai nos dizer muito sobre o nosso padrão de relacionamento, né? Vai dizer muito sobre outras questões também, mas em termos de padrão de relacionamento, a Vênus fala bastante. Então vamos lá a alguns casos. Vênus em Áries. Eu falei até de Vênus em Áries num outro vídeo em que eu tratava, né, dos planetas, da influência dos planetas no universo feminino. Se você não viu, volta lá. É interessante, é uma outra visão. Enfim, então Vênus em Áries, vamos lá. Áries é um signo extremamente impulsivo. Aliás, Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o signo número 1. O signo número 1 tem muita relação com a individualidade. Mas também tem muita relação com a impulsividade, aquele impulso da vida,
com a agressividade, com as paixões. Áries tem muito disso. É um signo regido por Marte. E lembra que eu falei também no vídeo anterior, Marte é um planeta de fogo. Então ele está sempre ali, aquecido, trazendo agressividade, trazendo esse fogo todo. Esse fogo todo influencia então no padrão de relacionamento. Normalmente, Vênus em Áries começa os relacionamentos por paixão, por atração, por aquele fogo que traz uma empolgação muito grande no início. Nossa, aquela pessoa é o amor da minha vida. Empolgação essa que muitas das vezes arrefece, vai embora. O fogo sobe e o fogo depois desce. Mas essa Vênus, ela começa muitas vezes os relacionamentos com base na motivação errada. Aquele segundo erro que eu falei aqui. Então, essa Vênus passional, ela começa um relacionamento, já começa mergulhando a toda, mas com base na paixão. Ela não está enxergando o outro, ela está enxergando somente o físico, somente aquela paixão, aquele fogo todo, muita atração sexual, muitas das vezes, né? Fogo de palha, como a Lohana está falando. E aí, então, muitas das vezes o relacionamento é fadado ao fracasso. Por quê? Ele é pouco duradouro, porque a paixão acaba. É claro que a gente não pode ser fatalista. Imagina, todo mundo que tem Vênus em Áries, então agora está fadado a ficar sozinho, a sofrer nos relacionamentos. Não, de jeito nenhum. É só um exemplo. Tem tantas outras coisas no mapa para a gente olhar, mas é só um exemplo. Pelo menos o comportamento dessa pessoa num relacionamento, ela já vai indicar esse padrão. Então, a pessoa é impulsiva, a pessoa é agressiva, a pessoa, de repente, rompe. Não quero mais. Bate a porta, sai correndo, depois se arrepende, quer voltar. Sabe aquele relacionamento meio de novela? Sabe? Aquela coisa bem passional? Por exemplo, uma Vênus em Áries. É um padrão de relacionamento não muito saudável. Porque não traz a quietude, não traz a tranquilidade, a serenidade e o equilíbrio necessários num relacionamento. Tá? Então, vou trazer um outro exemplo. Temos vários exemplos, né? Uma Vênus em Capricórnio, por exemplo, né? Capricórnio é um signo regido por Saturno. Saturno é aquele planeta lento, aquele planeta frio. Capricórnio é um signo muito prático, que busca segurança, inclusive material, de certa forma, em algum aspecto. Então, uma Vênus em Capricórnio, ela muitas das vezes, ela é mais fria. Ela busca segurança, ela não tem muito romantismo. Também não é aquela Vênus, não é uma Vênus ruim, não é uma Vênus mal aspectada, mal colocada no mapa, mas não é aquela Vênus maravilhosa que abre o seu coração para o amor verdadeiro. Não. Ela é uma Vênus até, de certa forma, muito pragmática, sabe? Antes vai analisar vários requisitos de um relacionamento ou de uma pessoa para efetivamente se relacionar. Então, é uma Vênus que acaba sendo um pouco racional, né? Um pouco fria. É um amor condicional, que não é amor, né? Então, é um relacionamento condicional. Então, essa Vênus também está lá, na sua melhor forma, digamos assim. Um outro exemplo,
a Vênus em Virgem, o que acontece? Todos os planetas, né, na astrologia, eles têm posições em que eles são muito fortes, estão muito fortes, e tem posição que eles estão mais ou menos na média, e tem posições em que eles estão muito fracos. Esse muito forte é chamado de exaltado. Esse muito fraco é chamado de debilitado. Então, a Vênus, quando está no signo de Virgem, ela está debilitada. Debilitada. E aí, o que acontece? Virgem é um signo que é regido por Mercúrio, que é um planeta muito racional. Mercúrio, ou melhor, Virgem pega esse lado racional de Mercúrio, pega um lado crítico, analítico de Mercúrio e leva para o relacionamento. Resultado disso, muita crítica, muito julgamento, muita racionalidade. Gente, o amor não é racional. O amor, ele passa por outro tipo de circuito. Não é racional. E aí, a Vênus em Virgem, ela começa a analisar, começa a julgar, começa a criticar, começa a colocar defeito. E traz aquele terceiro erro que eu falei que as pessoas cometem nos relacionamentos, que é não aceitar o outro como é, que é não enxergar o outro. A Vênus em Virgem, ela até pode enxergar o outro, mas ela não aceita o outro como é. Ela coloca um monte de defeito. O resultado pode ser, por exemplo, a outra pessoa se sentir frustrada, não se sentir amada, acabar terminando o relacionamento porque, né, não sente uma contrapartida. Às vezes, pior, pode até trocar por uma outra pessoa. Então, essa pessoa que tem a Vênus em Virgem, ela tem que ter essa consciência, né, desse padrão de não aceitação, de crítica, tudo isso. Um outro exemplo, aí já não é num signo, aí já é Vênus quando está juntinha com outro planetinha que é chamado de Queto, que é o nó do sul da Lua, né? Aquela cauda do dragão, cauda da serpente. Então, Vênus quando está com Queto é um astro que ele é muito espiritualizado e tal, mas dentre outras coisas, ele é extremamente idealista. E cá entre nós, idealismo também é inimigo dos relacionamentos. Por quê? O ideal não é o real. Então, uma Vênus Queto, ela idealiza muito a outra pessoa. É aquela pessoa que é muito chegada a amores platônicos. Por quê? Porque ela se apaixona por uma personagem que ela mesma cria. Então, ela imagina que aquela pessoa seja maravilhosa. Quando efetivamente começa a conviver com aquela pessoa, não é nada daquilo que eu imaginei. Essa pessoa ronca. Essa pessoa tem mau hálito. Essa pessoa tem alguns defeitos. Ela tem mau humor matutino. E aí, essa pessoa é de carne e osso. Ela tem defeito. Que droga, hein? Não quero, não. E aí, abandona. Não quero me relacionar. Esse negócio não foi feito pra mim. Então, essa é a Vênus Queto. Por exemplo, Vênus Rahu, que é o outro oposto, né? Que é a cabeça da serpente, a cabeça do dragão, Vênus Rahu, traz obsessão. Então, aquilo que eu falei, que é um, que é outro, 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 que é vivenciar relacionamentos. Que também tá horrível, também é péssimo. Né? Também se baseia na motivação errada. Então, a gente vai vendo aí, através da posição da Vênus, os padrões, né, de comportamento. O que essas pessoas estão fazendo nos relacionamentos? O que está gerando essa situação?
Então, às vezes você acha que você não tem sorte, mas às vezes você tem um padrão de comportamento nos relacionamentos que você sequer percebe. E realmente isso inviabiliza. É só você? Claro que não. A culpa é sua? Não, não tem nada a ver com culpa. Por favor, não tem nada a ver com culpa. Mas uma coisa a gente precisa ter, consciência, né? Mas vamos continuar agora, vamos falar do lado bom, né? Vamos falar do lado bom. Uma Vênus bem colocada, por exemplo, né? Vênus em Libra. Vênus em Libra. Eu também tinha falado até da Vênus em Libra, né? Nesse outro vídeo sobre universo feminino. A Vênus em Libra, ela procura harmonia nos relacionamentos, ela procura o equilíbrio, né? Libra tem muito a ver com equilíbrio. E Libra é um signo regido por Vênus. Então Vênus fica à vontade, está em casa, né? O que acontece? A Vênus em Libra procura harmonia entre o eu e o outro. Procura essa harmonia. Até onde eu devo ir, até onde o outro pode ir. Eu cedo um pouquinho, o outro cede um pouquinho. E aí vem essa harmonia no relacionamento. Um relacionamento saudável, né? Com um pouquinho aqui, com um pouquinho ali, com elegância, com respeito. Tudo isso. Então essa Vênus, ela é muito bem colocada. Né? Um pouco sedutora, né? Um pouco conquistadora. Mas se ela tiver bem aspectada, se for uma Vênus madura, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, a Vênus exaltada. A Vênus exaltada é a Vênus em Peixes. Peixes é o último signo. Peixes é um signo extremamente espiritualizado. É um signo extremamente compassivo. Ele já atingiu uma oitava a mais no sentido de aceitar as pessoas como elas são, de ter compaixão, de se unir à sociedade, à coletividade, aos grupos, à humanidade. É aquela pessoa que ama a humanidade, ou melhor, aquele signo, né? Porque não é todo mundo que ama a humanidade, não é todo pisciano que ama a humanidade, mas assim, é um signo que tem essa característica, né? De amar a humanidade, de aceitar o outro como é do amor incondicional. E aí, se você está falando de um planeta de relacionamento, num signo com essa natureza, esse sim sabe verdadeiramente amar. Esse sim aceita o outro como é. Esse sim tem compaixão pelo sofrimento do outro, pelos defeitos do outro. Aceita. Poxa, claro, fulaninho tem um defeito, mas eu também tenho. Então é aquela Vênus maravilhosa, né? É aquela Vênus que realmente sabe amar e que pode nos ensinar muito a respeito dos relacionamentos, né? Então, esses foram alguns dos exemplos de como que a gente, só examinando um planetinha, dentre os 9, não falei em casas, não falei nos outros planetas, falei só em Ninar e Ketu, foram apenas exemplos, mas a gente só está analisando um planetinha. Não falei em casas, falei em alguns signos, poucos signos, né? Ascendente, então, é outra coisa também que é muito importante. Então, olha só, analisando um planetinha só, sem aspectos, sem casas, né? Sem analisar os outros 8, olha como que a gente consegue entender os nossos padrões e já entender o caminho do nosso equilíbrio. Só com um planetinha, olha como um planetinha só, falando aqui, eu falei isso em 40 minutos só.
falando aqui rapidamente como que ele pode, despertar a nossa consciência, como pode nos alertar para alguns comportamentos que a gente vem adotando na vida. Como que a gente pode ter consciência e mudar esses padrões? Imagina só um. Imagina o mapa inteiro. Imagina a gente aprender a fazer o próprio mapa, a gente aprender a interpretar o próprio mapa. A gente poder olhar para o lado e aprender também a analisar o mapa do outro, a entender, a ajudar o mapa do outro. É uma maravilha, mapa do tesouro, como disse um amigo meu outro dia, é o mapa do tesouro que está nas nossas mãos, né? É o mapa do equilíbrio realmente. A gente consegue entender o que a gente vem fazendo, né? A gente para, a gente pensa, a gente vai tomando consciência. Bom, é por isso que eu digo que a astrologia védica é uma fonte inesgotável de autoconhecimento e de equilíbrio, né? Porque se eu sei que o meu padrão de relacionamento é esse específico, né? Ou de não aceitar a pessoa, de começar pela motivação errada, ou, né? Esses todos que eu falei, mais alguns que vocês podem pensar e comentar aí, vão comentando, eu consigo mudar. É fácil? Sempre digo, não é fácil. Nada é fácil quando a gente fala em mudar. Mas é possível, muito possível. E aí, depois disso, para auxiliar, a gente tem o primeiro passo para o nosso equilíbrio e consciência, sempre. Mas para auxiliar, a astrologia védica ainda traz algumas medidas, né? Que podem ser meditação, visualizações, cânticos de mantras, por exemplo, uso de pedras, uso de cores, montagem de altares, rituais. Se você conjugar, por exemplo, com a medicina tradicional indiana, você pode usar algumas ervas. Ervas assim, para chá, né? Tempero, uma coisa assim. Se você conjugar uma coisa com a outra, né? Tipo assim, por exemplo, você tem Vênus em Áries, muito fogo, alguma coisa para apaziguar o fogo, para dar uma baixada aí nesse fogo, por exemplo, né? Ou se você tem muito ar, alguma coisa que dê uma apaziguada nesse ar, nessa mente, nesse excesso de energia racional que atrapalha o fluir das emoções. Então tem tanta coisa que pode nos ajudar, né? Volto a dizer, consciência é o primeiro passo. Entendimento é o primeiro passo para o equilíbrio. Entendeu? A gente começa a se observar. Mas tem essas outras ferramentas que também ajudam no nosso equilíbrio. Não pode ficar parado, não pode fechar os olhos, né? Não pode continuar mais do mesmo. Não pode a gente observar, ouvir tudo isso e não fazer nada, né? Sair da live, não quero não. Não quero nem saber disso. Vou continuar. Às vezes a gente está vivenciando um relacionamento longo e não quero mexer nisso não, vai dar trabalho, deixa quieto. Mas você não precisa terminar um relacionamento. Você pode observar a você mesma, né? Entender quem é você nesse relacionamento, o que você espera dele, o que foi acontecendo ao longo do tempo, tudo isso, tá? Bom, pessoal, então, no episódio de hoje, né, eu falei sobre equilíbrio nos relacionamentos, eu tratei da Vênus, do mito de Shukra,
Expliquei como só analisando um planetinha a gente pode entender como encontrar o equilíbrio nos relacionamentos, a gente pode entender os nossos padrões, às vezes não tão saudáveis, não tão equilibrados, como que a gente pode fazer para voltar a esse equilíbrio, né? Aqui nas redes, né? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, vocês podem encontrar outros diversos vídeos a respeito da astrologia védica, de alguns conceitos, como é que eles impactam o nosso equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Eu gosto que comenta sempre, comenta de repente alguns outros assuntos para próximas lives. Vamos continuar aqui sempre em contato. E agora eu quero ouvir de vocês aqui. Vou colocar até meus óculos para enxergar melhor nos comentários. O que vocês aí que estão me ouvindo, me assistindo, o que vocês têm a me dizer sobre tudo isso? Vamos lá. Eu sei que a Carol tinha me perguntado aqui se, por exemplo, Vênus com Ketu podem indicar relacionamentos kármicos. Sim, é verdade. Ketu é um planetinha que traz muito de vidas passadas, muitos padrões de vidas passadas que a gente repete nisso, né? Todos os planetas trazem de certa forma, mas Ketu traz mais forte, tá? E aí, Ketu traz algumas questões não resolvidas em vidas anteriores, tá? E ele pode trazer, sim, unido a Vênus, ele pode trazer relacionamentos kármicos, sim, tá? Bom, eu tenho Vênus com Ketu. A minha Vênus com Ketu, ela me trouxe muitos problemas de relacionamento. Muitos desses problemas eu não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar porque estava escondido. Ketu traz também alguns padrões que a gente repete de vidas anteriores que a gente não consegue entender. Então, eu tinha aquele excesso de idealismo, sim. Eu, desde muito jovenzinha, eu tinha relacionamentos platônicos maravilhosos na minha cabeça, sem sequer ter contato com a outra pessoa. E isso me trouxe um excesso de romantismo e uma falta de pé no chão. Resultado, muito sofrimento, né? Quando a gente se depara com a realidade nua e crua, muito sofrimento, muito. Mas todo sofrimento, ele tem uma utilidade. A utilidade é amadurecimento para o equilíbrio. Então, hoje eu volto a dizer, não sou perfeita, não vivo uma vida perfeita, mas eu acho que muito daquilo que eu fazia anteriormente, daqueles comportamentos, daqueles padrões, eu já não repito mais. No meu caso, essa Vênus Ketu tem muita relação com a astrologia védica. Ketu é o regente de astrologia védica. Vênus é um planeta muito importante no meu mapa, ele rege meu Sol e minha Lua, enfim. Mas isso é uma conversa já mais avançada, é uma conversa para uma outra oportunidade. Mas só assim, respondendo aqui a Caroline, que veio falar sobre Vênus Ketu e relacionamentos kármicos, eu vim com muitos relacionamentos kármicos. Sei disso porque eu fiz algumas regressões, sei disso porque eu tive alguns insights de como se fossem regressões espontâneas, tá? E olha que eu sou uma pessoa extremamente pé no chão, acreditem, eu sou uma pessoa extremamente cética, então para eu dizer isso é porque realmente aconteceu, eu não sou de fantasiar, não. Mas enfim, então essa Vênus Ketu trazem sim muitos problemas de relacionamento, mas trazem também uma espiritualização muito grande, uma preocupação com esse universo ligado a relacionamentos. Então foi também graças
a todo esse sofrimento, que eu consigo estar aqui hoje falando normalmente, naturalmente sobre isso, buscando ajudar as pessoas a atingirem o próprio equilíbrio, porque de certa forma eu atingi o meu, né? Volto a dizer, sem ser perfeita, sem viver uma vida perfeita, mas já muito mais consciente, muito mais serena e aceitando e aprendendo com tudo aquilo que eu já passei. A Lohana me perguntou se esses padrões, eles aparecem em trânsitos. Sim, Lohana, eles aparecem de certa forma em trânsitos, sim. E, inclusive, a gente deve ter muito cuidado com a Vênus quando a gente marca casamento, por exemplo. Porque essa Vênus vai influenciar diretamente a qualidade do nosso relacionamento. Às vezes eu tenho uma Vênus maravilhosa, o outro tem uma Vênus maravilhosa, mas se o casamento aconteceu durante um trânsito negativo de Vênus, esse casamento pode sofrer problemas, sim. Não quer dizer que vá haver uma separação, um divórcio, mas podem aparecer alguns obstáculos que não precisavam aparecer, né? A Lohana falou que coloca a bacia d'água embaixo da cama. Isso aqui deve ser alguma simpatia, né? Samantha queria saber sobre a Vênus em Aquário. Vênus em Aquário é a missionária. Vênus em Aquário, o aquariano, ele é o missionário. Ele se preocupa muito, ele idealiza muito, não o relacionamento em si, mas ele é muito idealista, né? Então, ele busca melhorar a sociedade, busca justiça social, ele busca valores elevados. Então, relacionamento é um negócio muito pequeno perto de toda essa grandiosidade que o aquariano tem, né? Então, uma Vênus em Aquário é uma Vênus que normalmente é muito independente, é muito livre, não gosta muito de se ligar a outra pessoa, porque relacionamento pode ser pode ser uma prisão, tá? Mas se essa pessoa encontrar alguém que compactue dos seus princípios, que chegue junto também, vamos lá, vamos trabalhar naquele abrigo, vamos para a África cuidar das crianças doentes, vamos nos filiar ao Médicos Sem Fronteiras e por aí vai, né? Aí o relacionamento será muito, muito, muito feliz, né? Então essas duas pessoas têm que estar muito afinadas com essas ideias, com esses propósitos. Não pode ser um relacionamento que aprisiona. Tem que ser um relacionamento em que as duas pessoas são livres e são livres juntas também. Então isso é bem importante, tá? Para uma Vênus em Aquário. Carol estava perguntando se a Vênus em Touro é semelhante à Vênus em Libra. Nem tanto. A Vênus em Touro, ela é mais ligada ao prazer dos sentidos. Libra é um pouco mais intelectualizada, cede mais. Touro não. Touro tem mais essa ligação com o prazer dos sentidos. Gosta de conforto, gosta de vivenciar um relacionamento, mas é muito baseado também no sensorial, no toque, naquela afinidade, mas uma afinidade muito mais dos sentidos, muito mais sensorial do que propriamente ideológica, tá? Então não tem tanto essa questão de eu cedo aqui, você cede ali, mas é uma Vênus também maravilhosa, tá? E muito ligada também à prosperidade, tá? Vênus em Áries e ainda Atma Karaka influencia nos relacionamentos? Com certeza. Vênus em Áries, se Vênus é Atma Karaka, isso aí é um conceito mais avançado, tá, pessoal? Isso aí, tô respondendo especialmente para a Lohana. Se a Vênus está em Áries e ainda é Atma Karaka, ou seja, é um planeta-chave para você, ela tem profunda influência nos relacionamentos. E mais, os relacionamentos são para você uma fonte muito, muito profunda de mudança, de transformação e de aprendizado, tá? Então você precisa
vivenciar os relacionamentos, você precisa entender esses padrões de relacionamento mais do que nunca, mais do que ninguém, tá? Por ser Atma Karaka, ou seja, por ser aquele representante, entre aspas, da sua alma, da sua essência. Então, é essa Vênus que é o seu planeta-chave para você obter a realização. Então, obtendo a realização, você vai subir algumas oitavas, né? No nível de autoconhecimento, de amadurecimento espiritual e tudo mais. A Vênus em Áries, ela ainda traz um pouco de imaturidade nos relacionamentos, um pouco de egoísmo. Então, é isso que você precisa trabalhar principalmente, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Vênus com o Sol traz questões de dificuldades com relacionamento. Bom, Vênus é sempre um planeta próximo do Sol, tá? Sempre, sempre, sempre próximo do Sol. Agora, se estiver muito, muito, muito próximo, que a gente chama de combustão, né? É possível, sim, que traga dificuldades nos relacionamentos. A Vênus, quando está combusta, ela pode se comportar, por exemplo, como uma Vênus em Áries, sabe? Aquele excesso de fogo, aquele excesso de paixão, de impaciência, entende? Então, é possível ter dificuldades por conta disso, por conta dessa impaciência, dessa impulsividade, dessa agressividade, sabe? Dessa falta de paciência com o outro mesmo. É bem possível que isso aconteça. Deixa eu ver aqui mais o que Renato, o que acontece quando Vênus está com o Sol e a Lua em Virgem? Então, Vênus está em Virgem já é o suficiente, né? Para ela estar debilitada e para estar ali realmente precisando de uma atenção, precisando de um fortalecimento, nesse sentido de aceitação do outro e tudo mais. Sol e Lua em Virgem, ou seja, é muita energia de Virgem, é muita energia intelectual, racional, crítica e analítica. Então, você tem essa energia muito forte em você, mas em relação a... Não tem nada a ver com Sol e Lua, ok, né? A gente está falando de uma lua nova, que está, né, junto com o Sol, mas em relação a Vênus, essa Vênus precisa de uma forcinha, ela precisa de atenção, porque isso pode trazer alguma dificuldade de relacionamento, sim, tá? Pode trazer algumas questões aí, alguns obstáculos, né, chatos, né? A gente precisa fortalecer um pouquinho isso. Vênus em Leão, eu falei de Vênus em Leão num outro vídeo, né, sobre os planetas femininos. Eu falei dessa Vênus em Leão. Essa Vênus em Leão, maravilhosa, exuberante, vaidosa, com autoestima lá em cima, né? Às vezes até um pouquinho egoísta, mas nem tanto, né? Vênus em Leão, os planetas quando ficam em Leão, eles ficam bem, né? Tem um toque de espiritualidade, de poder pessoal e tudo mais. Com Mercúrio ali, isso pode trazer, por exemplo, múltiplos relacionamentos. Pode trazer relacionamento com uma pessoa mais inteligente, mais racional. Pode trazer relacionamento com uma pessoa mais nova, por exemplo. Mercúrio pode indicar pessoas mais novas. Então tem muitos significados de tudo isso, né? E uma coisa que eu acabei não falando era sobre sinastria, né? Que é a combinação de dois mapas. Mas isso aí eu vou falar numa outra live, né? Aguardem, é bem interessante. Tá bom? Então, nosso tempo está se esgotando. Agradeço a todos pela presença. Deixem os comentários aí, se vocês quiserem mais respostas, se vocês quiserem falar sobre todas essas questões que a gente conversou hoje, tá? Ideias para as próximas lives. Samantha, não esqueci de você. A live sobre os nakshatras. Aguarde.
tá bom? Então, boa noite, tudo de bom, bom fim de semana a todos.